porque foi a primeira vez que eu vivi um ambiente de time grande. Então, assim, você vê algumas coisas que você fala, cara, da onde saiu isso, cara? Tipo, na época as pessoas diziam que não, o Marcelo não ficou no Vasco porque ele pediu um salário muito alto. E eu, cara, eu vim do Madureira ali, eu quero só crescer na minha carreira, cara. Eu não vou deixar de ficar num Vasco por causa de salário, a gente vai chegar num acordo. Mas, na verdade, eu ia ficar no Vasco... Pra jogar a Série B. Pra jogar a Série B. O Vasco e o Madureira já tinham se acertado, me ligaram e disseram, tá tudo certo. Só que o treinador que ia assumir na época, eu não me recordo exatamente. Era o Marcelo Cabo? Marcelo Cabo. Cara, eu até entendo um pouco assim, mas ele optou e falou, ó, beleza, o Marcelo, mas eu não vou utilizar tanto ele agora. E eu tava num momento que, cara, eu falei, cara, eu quero jogar, eu preciso jogar, sabe? Pô, eu vim pra um time grande e eu tinha uma situação com o Cuiabá e tal, então eu optei em falar, não, eu quero sair daqui pra um lugar pra jogar e tal. Acabou que o Cuiabá não deu certo e eu fui pro Madureira. Algumas questões de transações e tal. Fui pro Vitória, desculpa. Então, assim, essa situação do Vasco foi isso. Tava tudo acertado pra gente ficar. Eu queria ficar no Vasco. Eu acho que eu queria ter me mostrado mais no Vasco, sabe, cara? Eu fiz alguns jogos e tal. Acho que considero até bons jogos no meio daquilo que tava a situação do Vasco. Mas eu acho que eu queria ter ajudado mais, sabe? Era uma coisa que eu adorava o Vasco. O Vasco é um... Você sabe que o Vasco é um clube grande, mas quando você tá lá dentro, assim, cara, você fala, caramba, realmente tu sente a força, assim, por todos os quesitos. Por pressão, pelo respeito que impõe nos outros lugares. Mas eu queria ter ficado no Vasco. Queria mesmo. E como é que foi pra você jogar no Vasco? Porque você jogou no Vasco uma situação muito específica, né? Que Sim. todo mundo que joga no Vasco costuma falar que a torcida é legal, Sim. o estádio cheio, Sim. contra, a favor, é maneiro. Você jogou numa época que o estádio não podia estar cheio. Eu joguei contra só lá a torcida do Vasco. Na minha vez não tinha. E, pô, todo mundo fala que se tivesse torcida aquele ano a gente não caía. Tanto que a gente tava no mesmo número de pontos do Fortaleza na época e tal, e ficava no saldo de gols. Mas as pessoas... E eu acredito nisso também. Se a gente tem a ajuda da torcida, eu acredito que realmente a gente poderia ter salvado o time. Mas, pô, eu joguei contra, cara. Eu joguei uma preliminar em São Januário, quando eu tava na base ainda. E eu fiz algum outro jogo, eu não me recordo agora. Mas, pô, eu joguei contra a torcida do Vasco, assim, cara. E, pô, eu queria ter visto São Januário daquele jeito cheio, sabe? A torcida cantando aquelas músicas tradicionais pra caramba. E você falou que tinha pressão. Como é que era a pressão via rede social? Rolava essa pressão? Rolava. E como eu te disse, eu descobri tudo no Vasco, pô. Tipo... no Vasco até, minha família, a gente bloqueou as redes sociais pra não receber mensagens e tal e tudo mais. Mas, pô, rolava pra caramba, cara. E era tudo novo pra mim. Então, assim, foi algo que a gente teve que aprender a lidar também, sabe? Mas eu acredito que lá em São Januário deve ser pior. Acredito eu. E você saiu do Madureira, é até legal contar a história, que você não chegou sozinho. E o quanto isso foi importante pra sua adaptação? Porque você foi do Madureira pro Vasco junto com o Igor Catatal, o atacante. Sim. Você já se conheciam há muito tempo? Como é que foi essa... O Igor é mais velho que eu, né? O Igor... que eu ia falar, ele não fez, tipo, júnior com você. Não, o Igor é 2 anos mais velho que eu. Não, ele é 96 ou 95. Alguma coisa, 2 ou 3 anos mais velho que eu. Então, eu conhecia a Catatal de alguma... É porque eu sempre tava indo pro profissional mais cedo, assim, aí subia, aí descia pra jogar Taça São Paulo, aí eu descia pra jogar Taça São Paulo, depois voltava pra lá. E eu conhecia ele assim, tipo... Minha relação com ele, a gente tinha uma amizade, mas eu nunca fui aquele... Todo mundo tem aquele amigo mais próximo dentro do time. Tipo, ele não era teu melhor amigo. Não era meu melhor amigo. Só que já tinha essa relação com ele, a gente já tinha uma boa relação e tal. Só que o Catatal já tinha tido alguns empréstimos antes. Então, algumas vezes que eu fui no profissional, o Catatal tava fora e tal. Mas, pô, foi bacana também, porque ter alguém pra ter mais afinidade... Pô, nessa fase eu considero que eu cheguei no Vasco muito tímido ainda. Talvez acho que foi até um motivo de eu ter demorado um pouco a jogar, sabe? Eu cheguei muito tímido ao Vasco e não cheguei sendo 100% o Marcelo que é, sabe? Aquele cara que fala, aquele cara líder e tal. Mas ter o Catatal foi importante. Mas tu ficou um pouco intimidado? E intimidado não é nem no mau sentido, mas você ficou intimidado. Porque, pô, você saiu do Madureira. Eu te entendo, sim. Chegou no Vasco com os caras Essa é a questão. Até pra ser líder, pra falar. Sim. Você ficou um pouco intimidado de falar assim, pô, tem que falar, mas tem uma galera aqui mais... Lógico. Porque, tipo assim, eu sempre acompanhei muito futebol, pô. Aí eu cheguei, eu vi um Bastos, o campeão brasileiro e tal.
Tipo assim, e o Basta é um cara muito maneiro, cara. Porque ele falava, Marcelo, fala, se tiver que me xingar, tu me xinga aqui, caramba, fala. Tipo assim, ele... Mas, pô, e teve a questão, pô, o time começou bem o campeonato. Jogava o Ricardo e o Castan, pô, os caras estavam bem, sabe? Começaram o campeonato bem, o time começou bem. Eu tava chegando, conhecendo o ambiente. Eu sou o tipo do cara que, quando eu chego nos lugares, eu não sou aquele cara já que... Eu sou um cara que procuro saber o ambiente primeiro, conhecer, respeitar o espaço de quem já tá lá. Então, eu acho que isso me travou um pouco, assim. Mas, com certeza, pô, eu adorava, eu sempre falei isso. Depois, quando eu tava no Vasco, eu até vi uma vez, eu abri uma caixa de pergunta e na época me perguntaram assim, quem são os 3 melhores zagueiros do Brasil? Na época, né? E eu lembro que o Castan e tal, não sei, pô, eu cheguei lá, o Castan e tal. Pô, eu acho que eu cheguei um pouco tímido, assim, eu fiquei um pouco intimidado. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!